Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo por aqui mais uma vez. Tema de hoje de nossa conversa, o Império Egípcio. A antiguidade vai entrar em nossas conversas hoje. E eu vou pegar uma parte pequenininha da grande história antiga do Egito, a mumificação, uma especialidade egípcia. O Egito sempre foi considerado um país, na antiguidade, muito religioso. Eles tinham muitas crenças, muitos deuses, era um país politeísta, estava todas as suas atividades intimamente ligadas com deuses, com a religião, tanto que ele era chamado de o país dos mortos, o Antigo Egito. Seus deuses, claro, além de formas humanas, também tinham formas de animais. E alguns desses animais até nós conhecemos. Tinha o gato era uma divindade que dava muita sorte para quem tinha um em casa, para quem cuidava de um gato. Tinha o cachorro, o lobo, também uma forma, eram símbolos que representavam algumas divindades. Tinha hipopótamo, tinha o crocodilo, que era muito temido. Porém, era muito amado o crocodilo. E eles tinham, portanto, uma grande preocupação, portanto, com a vida após a morte. Por isso que eles tinham tantas religiões, tantos pedidos aos deuses, há uma grande preocupação o que vem após a morte. Acreditavam também que os corpos dos mortos deviam ser preservados. Por quê? Porque em algum momento a alma viria naquele corpo. E um corpo não preservado, a alma vai embora. O espírito, ou a alma, como alguns chamam, ela necessita de um corpo para sobreviver. Por isso que eles preservam o corpo através de técnicas de mumificação. E é lá atrás o filósofo grego Heródoto, que viveu na Terra 500 anos antes de Jesus Cristo andar pela Terra, que dá algumas técnicas muito caras e técnicas muito simples para as pessoas simples, técnicas de mumificação. A mais importante, a mais cara, que geralmente era usada para os faraós, parêntese, Faraó é o nome do rei do Egito. É assim que a gente chamava o rei. Faraó, né? Em vez de chamar de senhor rei, não, era Faraó. Como chamamos alguns reis de imperador, era mais ou menos isso, tá? Técnica de mumificação. Vamos aprender? Com ferro recurvado, eles retiram parte do cérebro do morto. O que resta, uma outra parte, é dissolvida por uma substância. Abrem aqui, do lado do morto, a barriga e retiram as vísceras, estômago, fígado, pâncreas, intestinos, retiram as vísceras do morto. Ali mesmo eles enchem de mirra raspada, canela, perfumes e tornam a costurar o morto. Em seguida, mergulham o morto numa mistura de água com carbonato de sódio durante 70 dias. E lá ele fica. Posteriormente o retiram e deixam ao relento. Fica lá ao relento durante algum tempo, alguns dias. Posteriormente, pegam esse corpo, enrolam esse corpo, geralmente era num pano de linho branco, passam cola para fechar toda a possibilidade de entrar ar ou qualquer outro tipo de contaminação no corpo. Por isso que o corpo da múmia é sempre enroladinho. Isso, aquilo, a múmia que anda, a múmia que mata, a múmia que faz isso, que os filmes americanos exploraram muito, em filmes de terror. Tem outras técnicas que eram para as pessoas mais pobres, mas não interessa.
porque nós não vamos mumificar nenhum corpo. Vamos ficar com essa que eu acabei de citar é a mais importante de todas. E até porque as outras técnicas era muita soda que eles colocavam no corpo, restava apenas a pele e o osso, nada mais, mas estava ali, então a alma iria encontrar aquele corpo. Essas técnicas simples eram para os mais pobres. Uma coisa importantíssima da gente falar sobre a mumificação é a grande contribuição que ela deu para nós. Hoje. Ela facilitou, incentivou o progresso da medicina. O progresso da medicina vem também com a mumificação. Eles aprenderam, os técnicos, os que fizeram toda essa técnica, o funcionamento, a anatomia do corpo dos animais, a anatomia do corpo dos humanos, e souberam diferenciar e tratar um ou o outro. Os mortos eram enterrados geralmente com seus bens, joias, perfumes, porque eles também creem que tudo isso será utilizado pelo morto na outra vida que ele vai ter. Túmulos ricos, túmulos suntuosos, como as pirâmides e as mastabas, eram para os ricos, para as pessoas que tinham muito poder aquisitivo, de classe social elevada. Os pobres, os túmulos eram simples, muito simples, e que às vezes se perdiam com o tempo. Covas rasas, etc. Os ricos, como disse, eram enterrados em túmulos suntuosos, túmulos grandiosos, e por isso eles desenvolveram dois tipos importantes de construções desse tipo de túmulo: as mastabas e principalmente as pirâmides. Elas estão aí, estão passando aí, tá vendo? Muito bem. As pirâmides, as mastabas, elas eram construções em forma de banco, superpostas, E lá era uma sepultura, um túmulo, melhor dizendo, coletivo. Tinham dezenas de sepulturas lá dentro. No caso da pirâmide, não. A pirâmide, geralmente, eram enterrados os faraós, sendo que as três maiores pirâmides foram, pela ordem, a de Quélpis, a maior de todas, a de Quéfren e a de Miquerinos. Essas três foram e são, porque elas estão lá. É só você pegar um avião e ir até o Egito e vai conhecê-las. Elas estão lá no Egito até hoje, apesar dos milhares de anos que se passaram. Nessas pirâmides estão enterrados, portanto, os faraós, e tem todo aí um mistério, uma história sobre o enterro dos faraós, o sepultamento dos faraós nessas pirâmides. É interessante também nós destacarmos muitas teses, muitas teorias que tratam de como foram construídas as pirâmides, no local onde supostamente não haviam todas aquelas pedras, que fizeram erguer, que deram estrutura para ela, já que o Egito está entre dois desertos, o líbico e o arábico. Terra desértica, você não vai encontrar pedras daquele tamanho. Então há muitas teorias. Não foram os humanos, foram os ETs que vieram e construíram. Há muita bobagem também. E os historiadores já não nos interessa mais nem saber como foram construídas, porque todas as teorias, todas as teses, nenhuma explica realmente como foram construídas as pirâmides do Egito. Então, cada um que inventa uma tese, uma teoria, acha, é essa aqui, e dá justificativa. Só que essa tese nova, ela cai imediatamente quando aparece outra. Então não nos interessa. O importante é que as pirâmides existem, estão no deserto, e lá construídas, numa área desértica, e até hoje nós não sabemos. Eu espero ter ajudado alguma coisa. Pesquise também. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e cuidado por aí. Até lá!